O reino de Deus, ele é formado, ele é ordenado pelo próprio Deus, e em tudo que Deus faz, em tudo que Deus realiza, ele usa a sua palavra. A palavra dele é a geradora de todas as coisas, é a fonte de todas as coisas. Tudo é criado pela palavra de Deus, tudo é criado por aquilo que Deus fala, né? Desde o início é assim. A palavra de Deus, ela é a fonte geradora, ela tem poder criativo, né? Ela tem esse poder de criar as coisas. E Deus criou todas as coisas, e elas todas são sustentadas pela sua palavra. E quando nós, seres humanos, fomos criados à imagem do Criador, do nosso Deus, Ele nos deu essas características também, né? Ou seja, aquilo que nós falamos, elas têm um poder tanto criativo, como também pode ter um poder destrutivo. Aquilo que nós falamos pode trazer coisas boas, aquilo que nós falamos também pode nos contaminar. Aliás, o Senhor Jesus ensinou sobre isso. Ele disse que o que contamina o homem é o que sai da boca do homem. Então, quando nós falamos, aquilo que nós falamos tem esse poder. O poder de nos contaminar, dependendo do que sai dos nossos lábios, dependendo do que nós dizemos, dependendo do que nós falamos. E isso é muito importante. O apóstolo Tiago escreveu a sua carta, e na maioria dela ele procurou dispensar tempo para ensinar sobre isso, o uso apropriado, né, do nosso falar, da nossa maneira de falar e do que falar. A Bíblia diz, Salomão também escreveu muito sobre isso. O homem, a palavra dita no seu tempo, ela é como maçãs de ouro em salva de prata. Então, é muito importante a gente entender essa verdade, porque ela tem uma importância no mundo espiritual. Então, falar é um dom maravilhoso que Deus deu a todo ser humano. Só que nós precisamos entender o que falar, como falar, quando falar e por que falar. Porque isso pode ser bênção, e a Bíblia nos ensina isso. Pode ser bênção para nós, como também pode ser maldição para nós, pode ser prejuízo para a nossa vida. E hoje eu gostaria que nós meditássemos um pouco mais sobre isso, já que todos nós temos essa total liberdade dada por Deus de nos expressar e de falar. Nós precisamos observar as Escrituras e entender e aprender com o nosso Criador, com o nosso Mestre Jesus, com aqueles que aprenderam com eles também sobre como nós precisamos entender essa verdade e como falar, porque isso é muito e muito importante. Nós temos nas Escrituras, não nesse texto que eu vou ler, mas nós temos episódios, por exemplo, e um deles talvez aqui alguns já leram e alguns que podem não ter lido, eu vou tentar resumir devido ao tempo que eu não tenho para ler esse texto completamente. Mas existe um episódio na caminhada do povo de Israel no deserto, em que a irmã de Moisés, Miriam, ela ficou leprosa. Ela ficou leprosa porque ela proferiu palavras contra Moisés que ela não deveria falar, que ela não deveria dizer. E aquelas palavras geraram nela uma enfermidade, que não era uma enfermidade comum, era uma enfermidade gerada por causa disso. Durante o percurso de Israel no deserto, um dos grandes pecados de Israel foi murmuração. E murmuração é exatamente isso, a gente falar o que não deveria falar. A gente falar sem sabedoria, sem compreender as coisas que estão acontecendo ao redor. Falar por impulso, falar por emoções, né? Falar sem entendimento do que se está dizendo. E Miriam ficou leprosa, e isso fez com que o povo de Israel ficasse 7 dias mais no local onde estavam, até que ela fosse curada da lepra. E existia uma cerimônia na lei para as pessoas que ficavam leprosas. E ela teve que fazer essa cerimônia, ela teve que existia uma cerimônia, e eu vou ver se eu encontro aqui o texto onde
fala sobre como era o processo dessa cerimônia, para você entender melhor o que eu quero dizer nesta noite sobre a importância desse assunto e como esse assunto pode nos ser de muitas bênçãos e pode ser também problemas para a nossa vida. Deixa eu ver se eu consigo encontrar, porque eu lembrei dele agora, mas é provável que eu encontre. Ok, capítulo 14, é isso mesmo. Capítulo 14 de Levítico, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você pode. Senão você pode escutar o que eu vou ler aqui. Capítulo 14 do livro de Levítico, a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim: E depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, será levado ao sacerdote. E o sacerdote sairá fora do arraial e o examinará. E eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar-se, tomem 2 aves vivas e limpas, pau de cedro e carmesim e isopo. E mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. E tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o isopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes, e então declarará por limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. Essa era a cerimônia. Existem mais detalhes, mas a priori era isso que acontecia. Para que um leproso, e essas pessoas que ficavam leprosas, elas ficavam separadas da comunidade, e uma das coisas que trazia a cura era exatamente o arrependimento. O que trouxe cura para Miriam, foi o arrependimento dela. Quando ela se arrependeu do que ela tinha feito, ela entendeu o que tinha errado, no que ela disse a respeito de Moisés, do que ela tinha falado, ela foi curada. E depois que ela foi curada, essa cerimônia foi feita. E nessa cerimônia, o sacerdote tinha cada animal e cada parte, ou cada coisa que era trazida nessa cerimônia, tinha um significado importante. Essas cerimônias não eram feitas por fazer, eram dadas pelo próprio Deus. E cada coisa que era parte do ritual que era feito, tinha um simbolismo, e tudo isso apontava para o Messias, para o Cristo. E nesse caso aqui, uma das coisas que tinha que acontecer era que tinha que trazer 2 aves, trazer cedro, carmesim e isopo. Cada coisa dessa tinha um significado. Por exemplo, o cedro, ele tinha um significado de vaidade e de orgulho. O cedro falava, e sempre aponta nas escrituras, sobre orgulho, sobre vaidade. E falar vaidosamente, orgulhosamente, é exatamente isso. Falar sem entendimento do que se está dizendo, sem entendimento do que se está falando. E o cedro representava isso dentro dessa cerimônia. E essa pessoa havia falado dessa maneira. O isopo falava a respeito da simplicidade, da modéstia que a pessoa deveria ter nesse momento para reconhecer que estava precisando de ser restaurada nesse assunto. E o carmesim falava da expiação. Que foi o que eu ministrei, creio, domingo passado, sobre o vermezinho que se agarrava num pau, numa madeira, e ele morria ali e gerava uma tinta vermelha que se chamava carmesim. E esse vermezinho era o simbolismo, essa tinta que saía desse verme era usado nessa cerimônia e em tantas outras cerimônias, falava da expiação. Por isso Isaías diz que Jesus ele era o verme de Jacó. Ou seja, ele representava aquele bichinho que se transformava e que morria agarrado naquele madeiro. E foi o que aconteceu com Cristo no Calvário, quando ele citou o Salmo 22 no Calvário. E lá no Salmo 22 também fala desse verme que se agarra nesse madeiro e não sai de lá até que morra. E na verdade ele já sai de lá transformado em carmesim. E foi o que aconteceu com Jesus. Ele foi pregado no madeiro e o que saiu dele foi o seu sangue carmesim. A nação toda, ou melhor dizendo, trouxe um problema para a nação inteira e também trouxe um problema para ela.
E exatamente esse é o texto que nós vamos ler aqui, está falando de um momento como esse. De um momento em que alguém está proferindo alguma palavra contra Davi. E algumas coisas acontecem nesse texto, e é importante a gente entender isso. E eu gostaria que você compreendesse isso. Por quê? Porque muitas vezes a nossa tendência no mundo em que nós vivemos às vezes a gente falar, murmurar, reclamar, né? Dizer palavras negativas, né? E às vezes achar culpa nas pessoas sobre aquilo que não é culpa das pessoas, mas culpa de nós mesmos. E às vezes a gente começa a falar das pessoas e não consegue entender que, na verdade, nós mesmos temos a culpa. No caso de Miriam e de outros que nós vamos ver aqui, do próprio Davi que entendeu isso, né? Então é importante a gente entender que quando a palavra de Deus nos ensina a como nós lidarmos com isso, é porque isso tem uma importância muito grande dentro do nosso relacionamento com Deus no mundo espiritual. Então, às vezes, muitas pessoas estão perdendo aquilo que Deus tem para suas vidas, porque muitas vezes estão reclamando demais e não tem, as palavras sempre são palavras negativas. São palavras que não conseguem dizer coisas boas, nem a respeito delas, nem a respeito da vida, nem a respeito das outras pessoas. O falar é muito importante. Cada vez que eu murmuro, que eu reclamo, seja qual for a circunstância, às vezes as circunstâncias ao meu redor, elas não são favoráveis a mim. Às vezes as circunstâncias ao meu redor, elas não vão me dizer que as coisas estão boas para mim. Às vezes elas vão ser ruins. Mas mesmo neste momento eu preciso tomar cuidado do que eu vou dizer naquele momento. Por quê? Porque as circunstâncias muitas vezes elas podem ser projeto de Deus para tratar conosco. As circunstâncias podem ser que Deus esteja por trás delas, dessas circunstâncias, e através dessas circunstâncias Deus quer nos ensinar alguma coisa. Mas também pode ser que por trás daquelas circunstâncias o nosso adversário esteja agindo para tentar tirar de nós aquilo que Deus tem para a nossa vida. E nós só poderemos discernir isso se nós tivermos um nível espiritual, um entendimento espiritual um pouco mais elevado do que a carne. Por isso, na carne, nós não podemos discernir nada. Por isso, a Bíblia diz que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Se você não estiver num nível espiritual, se você não estiver num nível espiritual mais elevado, você não entende as coisas do Espírito de Deus. Você não entende quando Deus está agindo, você não entende quando o inimigo está agindo. E muitas vezes há momentos que nós não vamos entender completamente, mas às vezes é melhor ficar quieto e ficar calado e não dizer nada. Para quê? Para que a gente não possa cair no erro em que tantos caíram nas Escrituras e perderam o seu momento de vitória, o seu momento de alegria, o seu momento de prazer. As coisas ao nosso redor, no mundo em que nós vivemos, a tendência delas sempre é piorar, não vai melhorar. As circunstâncias ao nosso redor, elas vão estar cada vez mais piorando por causa da iniquidade, por causa do dia após dia, os homens estão inventando mais jeito de pecar, dia após dia as pessoas estão se desviando mais das coisas de Deus, as pessoas estão se afastando mais da palavra de Deus, da oração, da comunhão com a igreja, da comunhão com as coisas do Espírito. As coisas do Espírito estão sendo deixadas para segundo plano. E essas coisas vão trazendo, vão fazendo com que o nosso adversário se utilize dessas circunstâncias, se utilize das situações que nos cercam e que são muitas vezes geradas naturalmente pela própria vida, né? E Deus muitas vezes ele permite situações que aconteçam para que através delas o nome dele seja glorificado. E outras situações acontecem e Satanás tenta se aproveitar disso também, para tentar tirar de nós o que Deus realmente tem para a nossa vida. Foi o que eu falei ainda há pouco e quero enfatizar isso. Então nós precisamos desse entendimento e sabermos que é muito importante quando nós formos falar, porque quando nós dizemos alguma coisa, diante das circunstâncias, nós emitimos uma palavra, e essa palavra ela pode ser uma palavra de juízo, e a palavra de Deus diz assim, Jesus disse assim, pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Então, tanto as minhas palavras, as suas palavras, nossas palavras, podem nos justificar e ser de bênção para a nossa vida e para a vida de muitas pessoas, como nossas palavras podem nos condenar e nos levar para um lugar onde nós vamos ficar presos
né? Julgados e presos pelas nossas próprias palavras. E Deus observa isso. O mundo espiritual, ele é muito movido por isso. O mundo espiritual, ele leva em conta essa situação. Então, por isso, eu gostaria que nós saíssemos daqui esta noite meditando nessa palavra e entendêssemos de que quando nós declaramos a palavra de Deus, quando nós ministramos a palavra de Deus, quando você abre a sua boca para abençoar, quando você abre a sua boca para glorificar a Deus, mesmo nas circunstâncias difíceis, mesmo nos momentos difíceis, e aí que entra essa diferença que se faz entre aquele que está em contato com o Senhor, entre aquele que está em contato com o mundo espiritual, entre aquele que está em contato com o Deus eterno, entre aquele que está em contato com o Espírito de Deus. Ele consegue extrair no meio das tribulações da vida, das circunstâncias negativas, ele consegue extrair um louvor a Deus e glorificar o nome do Senhor. Quem está me ouvindo? Amém? Nós conseguimos fazer isso. Os grandes homens de Deus e mulheres de Deus conseguiram extrair no meio da tribulação um louvor e uma glória para o nome do Senhor. Amém? Por que isso é importante? Porque isso vai fazer com que a nossa sorte seja mudada. Porque é essa palavra que vai fazer com que o nosso amanhã seja melhor. Porque nossas palavras são sementes. O que nós falamos é semeado. E tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Essa é uma lei divina. É o princípio divino, é o princípio do Senhor. Então, quando eu murmuro, quando eu reclamo, quando eu falo negativamente, quando eu falo negativamente de uma circunstância, eu falo negativamente de uma pessoa, quando eu falo negativo de alguma forma, é uma semente que eu estou lançando. E pode ter certeza de uma coisa, nós vamos colher essa semente. Ela vai se transformar em uma árvore. E ela vai dar fruto cedo ou tarde. Só que isso não acontece da noite para o dia. Você pode falar hoje de negativo sobre várias pessoas, sobre questões, circunstâncias, e isso não vai acontecer nada com você hoje, nem amanhã, nem depois, mas isso é uma semente que ficou plantada. E cedo ou tarde você vai colher. Cedo ou tarde você vai receber o resultado dela. Assim como quando você semeia uma palavra de Deus, uma palavra onde Deus se faz presente e é glorificado naquilo, também é uma semente. E logo, logo você vai também colher o fruto daquilo. E o nome do Senhor vai ser glorificado nisso. Quantos dizem amém por isso? Né? Então, isso é um assunto extraordinário. Por quê? Porque a palavra de Deus é luz. Repita comigo, a palavra de Deus é luz. Então, por que ela é luz? Porque ela ilumina a nossa vida. Foi feito já um convite a você vir quarta-feira. Se você puder vir na quarta-feira, venha, nós vamos estar falando sobre isso aqui. E a palavra de Deus, ela é luz. Então existem áreas da nossa vida que ainda não foram iluminadas pela palavra de Deus. Existem áreas na vida das pessoas que elas estão ainda escuras. Existem áreas da nossa vida que nós ainda não conseguimos penetrar. A luz de Deus não penetrou lá. Por isso a palavra de Deus é luz. À medida que nós vamos nos aproximando da palavra de Deus, ela vai clareando essas áreas que ainda não foram totalmente iluminadas. E a pouco nós estamos completamente sendo iluminados pela palavra do Senhor. Amém? E o nosso adversário, que sabe disso, ele vai tentar fazer com que essa escuridão, esse lugar que ainda não foi iluminado, ele se transforme em umas trevas permanentes. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens, para que não resplandeça a luz do Evangelho. E o entendimento das pessoas fica cego, e cego é escuridão. A pessoa que é cega, ela não vê, ela está no escuro, em uma escuridão constante. Estar cego é isso. E a função do nosso adversário é cegar o nosso entendimento, é fazer com que nossa vida seja trevas. Por isso o Senhor veio, para ser nossa luz. Por isso a Bíblia diz que nós temos que ser filhos da luz. Amém? Somos filhos da luz. Porque Deus, o nosso Pai, o nosso eterno Criador, é luz. A Bíblia diz que Ele habita na luz inacessível. E quando Jesus veio a esse mundo, Ele disse: eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas. Amém? Então isso é importante, por quê? Porque aquilo que nós dizemos e aquilo que nós falamos fala do que está dentro de nós, fala do que nós sabemos, fala do que está dentro do nosso coração. Jesus falou sobre isso. Que a boca fala daquilo que tem dentro do coração, do que o coração está cheio. Então, falando isso, olhe para o texto que nós mostramos a você,
2 Samuel, capítulo de número 16, e versículo 5. No versículo 5 em diante, o texto diz o seguinte: e chegando o rei Davi a Baurim, eis que Davi saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. E saindo, ia amaldiçoando, e atirava pedras contra Davi, contra todos os servos do rei Davi. E ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando-o Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão teu filho, e eis que agora tua desgraça, este agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. E então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar, e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixa-o amaldiçoar. Pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi. Quem, pois, diria: por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e todos os seus servos: eis que o meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte. Quanto mais ainda este benjamita, deixa-o que amaldiçoe, porque se o Senhor lhe disse isso. Essa era a atitude de Davi. Isso era o que estava acontecendo com o rei Davi. Por que estava acontecendo isso? Estava acontecendo isso porque Absalão, filho de Davi, tinha tomado o trono de Davi. Nesse momento aqui, Davi estava fugindo de Jerusalém para não guerrear contra Absalão. Absalão tomou o trono de Davi. Absalão matou muitas pessoas, amigos de Davi. Absalão pegou todas as mulheres e concubinas de Davi e teve relações sexuais com elas dentro do palácio, na frente de toda a corte. Todos puderam ver ele fazendo isso com todas as mulheres e concubinas do seu pai. E era nessa condição que Davi estava fugindo de Jerusalém. Ele, os amigos que lhe restaram, os valentes dele, estavam seguindo, porque eles estavam indo para um outro lugar para evitar o conflito com Absalão. E veja só, Davi estava aqui arrasado, porque imagina viver uma circunstância dessa: perder o trono, o filho se rebelar contra ele, tomar as suas mulheres, suas esposas, pegar todas as riquezas do reino, assumir ilegalmente. Ele assumiu ilegalmente o trono, ele deu um golpe de estado no próprio pai, Absalão. Enquanto Davi estava saindo da corte, indo embora, para tentar ver como ele se refazia disso, no meio do caminho ele encontra um tal de Abisai. E você sabe que sempre tem uns Abisai na nossa vida. No meio de toda essa tragédia, aparece esse tal de Abisai. Aliás, do Simei, não era nem Abisai, cujo nome era Simei, filho de Gera. Esse Simei, quando Davi ia passando, ele subiu na montanha e lá de cima ele começou a jogar pedra em Davi. Ele começou a amaldiçoar Davi, começou a amaldiçoar a casa de Davi. Chamou Davi de desgraçado, chamou Davi de assassino, homem de sangue, chamou Davi de alguém que estava recebendo exatamente o que ele merecia receber. Ele começou a falar um monte de coisa contra Davi. Imagina essa situação, faça uma ideia, tente se colocar no lugar de Davi nesse momento. Um dos valentes de Davi, quando viu aquilo, disse: Davi, me dá 5 minutinhos para eu conversar com esse Simei. 5 minutinhos eu corto a cabeça dele. Deixa eu tratar com esse cão morto aí. Eu vou dar um jeito nele agora mesmo. Ou seja, veja que eram duas reações diferentes. E qual foi a reação de Davi? Davi olhou para ele e disse: o que eu tenho com vocês, filhos de Zeruia? Quem sabe? Deixa ele falar o que ele quiser. Deixa ele dizer o que ele quiser. Eu não sei. Davi ele teve muita cautela de dizer alguma coisa contra Simei nesse momento. Mesmo sendo ele rei, mesmo ele tendo autoridade, qualquer um daqueles valentes ali cortava a cabeça daquele Simei dentro de 2 segundos, acabava com ele, acabou a história. Mas Davi estava em contato com Deus. Davi estava tentando entender aquela circunstância. Davi estava entendendo que Davi uma vez semeou uma semente dentro do palácio, quando ele mandou matar o esposo de Betseba.
Davi semeou uma semente. E nesse momento Davi começou a refletir. O que Davi está querendo dizer aqui é exatamente: quem sabe eu não estou agora, nesse momento, colhendo o fruto de alguma semente que eu plantei. Quem sabe que nesse momento eu não fiz alguma coisa, não falei alguma coisa, que de agora eu vou ter que colher isso, vou ter que engolir esse fruto amargo. Porque houve uma semeadura, o tempo passou, e nós vivemos no contexto do tempo, irmãos. Por isso, essa vida é uma vida de ilusão. Por que nós podemos dizer que a nossa vida no mundo é uma vida de ilusão? Porque nós vivemos num contexto do tempo. E a vida verdadeira, ela não tem tempo. A vida verdadeira, ela é eterna. Vou repetir, a vida de verdade é eterna. E é nesse lugar que Deus habita. Deus não tem tempo. Deus é eterno. Para Ele não conta tempo. Não há espaço de tempo. Deus é eterno. Amém? É essa a vida verdadeira. Então a nossa vida aqui é ilusória, porque nós dependemos do tempo. Por isso as coisas não acontecem do mesmo jeito. Por isso eu posso nesta noite orar, e você também, nós podemos profetizar, ministrar a palavra de Deus, e amanhã de manhã parece que não aconteceu nada. Quando você acordar amanhã de manhã, tudo vai estar no mesmo lugar, as coisas vão estar do mesmo jeito, e você parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus não está trabalhando, parece que Deus não está fazendo nada por você. E é nesse momento, no momento do tempo, do preciso tempo entre plantar uma semente e colher, é nesse momento que o nosso adversário vai tentar trabalhar. Ele vai usar a ilusão do tempo. Ele vai usar de alguma forma para tentar nos tirar daquilo que é o projeto de Deus, e a gente entender o que Deus está querendo naquele momento e para aquela hora e para aquele momento, e por que nós estamos fazendo o que estamos fazendo naquela hora, naquele momento e naquele instante. E foi isso que o Mestre Jesus entendeu no Calvário. E vocês perceberam a mensagem da semana passada, foi isso. Jesus entendeu no Calvário. O que as pessoas que estavam ao redor de Jesus na cruz queriam? Desce daí, desce da cruz. Não era isso que eles diziam? Se você é o Filho de Deus, desce daí. Eles provocaram a Jesus a sair do plano de Deus. Pastor, mas o plano de Deus era que Jesus morresse? Era. O plano de Deus era que Jesus sofresse na cruz? Era. O plano de Deus era que Jesus passasse por toda aquela humilhação? Era. Entende? Então muitas vezes, por trás de um momento como esse, de humilhação, de afronta, de um lado do outro, de coisas que estão se falando, se dizendo a nosso respeito, não é nada mais e nada menos do que pode ser um teste de Deus naquele momento. Pode ser que Deus esteja usando esse momento para tratar com a nossa vida. Nem sempre os sofrimentos trazem para nós derrotas e fracassos. Os sofrimentos da vida podem ser um momento em que nós vamos aprender alguma coisa, vamos amadurecer, vamos crescer e vamos estar no centro da vontade de Deus, para que o nome dele seja honrado e seja glorificado. E Davi estava vivendo esse momento. E Davi tinha esse entendimento espiritual. E ele não pegou da espada e mandou matar, ele mesmo não matou, ou ele mesmo não mandou matar a Simei, quando estava amaldiçoando. Ele não, porque ele podia, e certamente ele deve ter sentido alguma coisa ali, certamente. O que a Bíblia nos ensina lá em Efésios? Nós estudamos isso aqui também. Paulo diz: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Tem hora que a gente quer resolver. É o caso aqui dos filhos de Zeruia. Quem que eram os valentes de Davi? Os valentes de Davi eram tipo mercenários. Eram pessoas que matavam por brincadeira, eles faziam qualquer coisa. Eles tinham uma força extraordinária, uma habilidade muito grande, estratégias de guerra extraordinárias. E eles não tinham entendimento das coisas do Espírito. Eles não tinham entendimento das coisas espirituais. Eles eram inconsequentes. Eles não mediam a consequência do seu ato. Entende? Eles eram as pessoas assim. E esse aqui, quando viu aquela maldição que estava sendo lançada sobre o rei, ele disse: me dá 5 minutos com ele. Quantas vezes a gente é tentado a fazer isso, né? Jesus, me dá 5 minutos com esse irmão aqui, que eu vou resolver essa parada com ele aqui já. Deixa eu pegar esse cão morto aqui agora, que eu vou acabar com ele em 2 minutos. Não é verdade? A vontade que dá é de arrancar a cabeça do camarada, de calar a boca dele. É de dizer para ele, sem palavras, a gente poder arrebentar com a vida dele e acabar com ele. Davi disse: não faz isso não. Sei lá se de repente Deus está usando, que Davi quer dizer exatamente isso. Sei lá se Deus vai usar esse momento. Quem sabe ele está fazendo isso mesmo, porque Deus mandou ele fazer. Quem sabe Deus está querendo me provar nessa hora. Quem sabe Deus está querendo fazer alguma coisa. Davi tinha esse entendimento. Ele não abriu a sua boca nesse momento para entender. E ao mesmo tempo ele estava refletindo que o que ele estava passando não era culpa de ninguém. O que ele estava passando, ele estava refletindo que ele plantou alguma semente e que ele estava colhendo naquele momento. Entende?
E que muitas vezes, quando nós não entendemos isso, nós acabamos colocando culpa nas pessoas, pelo que nós estamos passando. A gente fala, a gente grita, a gente amaldiçoa, a gente diz palavras que não deveria dizer, fere as pessoas, machuca as pessoas, porque a gente a trata no mundo carnal, a gente trata com a pessoa. A gente só vê a pessoa, a gente cria raiva das pessoas, a gente cria inimizade com as pessoas, a gente cria inimigos porque a gente atinge as pessoas e não entende que as coisas estão acontecendo no mundo espiritual. Mas como a gente está fora de contato com o mundo espiritual, a gente não consegue perceber o que está acontecendo no mundo espiritual. A gente não sabe quem está por trás daquilo, se é Deus que está agindo, se é o inimigo que está agindo, e a gente age na carne, e na carne você não consegue vencer batalhas espirituais. Na carne você vai se enrolar todinho, na carne você vai matar, ferir, você vai se ferir, você vai se machucar, você vai plantar sementes que depois vão colher frutos amargos. Camarada aqui, esse meio, acontece algo interessante com ele. Eu quero que você veja comigo aí ainda em 2 Samuel, no capítulo de número, nós lemos de 16, vamos para o 19, capítulo de número 19. Versículo 16. Versículo 16. E apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Benjamim, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar com o rei Davi. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, e seus 20 servos com ele. E prontamente passaram o Jordão adiante do rei, atravessando a barca para fazer passar a casa do rei, para fazer o que bem parecesse aos seus olhos. Então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, quando ele passava o Jordão, e disse ao rei: não me impute, meu senhor, a minha culpa, não te lembres do que tão perversamente fez o teu servo, no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração. Porque o teu servo deveras confessa que pecou, porém eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José descia a encontrar-me com o rei, meu senhor. Quem é esse cara? O mesmo Simei. O mesmo Simei. Você entende a astúcia desse homem? Quando Davi saiu de Jerusalém, porque Absalão deu golpe de estado no seu próprio pai, ele achou que Davi estava derrotado para sempre. Ele achou que nunca mais ia ver Davi. E ele amaldiçoou Davi e disse tudo aquilo lá que nós lemos ainda agora. Mas agora o que acontece? Deus dá vitória para Davi. Absalão não está mais no trono. Absalão vai guerrear contra os valentes de Davi. E a Bíblia diz que Absalão tinha os cabelos longos. Ele era um homem muito bonito, um jovem muito lindo. Não havia ninguém mais bonito em Israel, em beleza física, do que Absalão. Seus cabelos eram lindos, eram grandes cabelos compridos. E no meio da batalha ele entrou em um lugar onde havia árvores, florestas, e ele ficou agarrado, um galho da árvore agarrou no seu cabelo e ele ficou pendurado lá. E um dos valentes, um dos soldados, matou ele naquele lugar ali. Matou o Absalão. E agora, com a morte de Absalão, Davi, da onde ele estava, volta novamente para ocupar o trono em Jerusalém. E da onde ele vinha, tinha que atravessar o Rio Jordão para ir para Jerusalém. E quando Davi vai atravessar o Rio Jordão, quem é a primeira pessoa que Davi encontra do outro lado quando ele desce da barca? O Simei. O mesmo Simei que tinha dito para ele que ele estava amaldiçoado, que tudo era... Tudo aquilo que ele falou para ele, agora Davi está voltando. E Simei diz: olha, Davi... e tal. Por quê? Ele não estava... E você vai entender a história desse camarada. Eu quero encerrar porque a história se refere a ele e como Davi reagiu em relação a ele, ao próprio Simei. Porque nessa hora, irmãos, o sangue da gente sobe. Só de você ler essa história aqui, o sangue já ferve, não ferve? O mesmo camarada que disse um monte de asneira, amaldiçoou, volta agora dizendo: sabe, Davi, não leva em conta o que eu disse, tu sabe que eu errei, eu estava errado. Entende? Mas por que ele queria, na verdade? Ele estava com medo porque agora Davi ia voltar para o trono novamente. Davi ia voltar para o trono. Ele disse: rapaz, esse homem agora, ele no trono, ele vai arrebentar comigo. Então deixa eu ir lá com ele, deixa eu me consertar com ele, deixa eu ajeitar minha vida com Davi, antes que ele assuma no trono.
E quando Davi ouviu aquelas palavras de Simei, sabe qual foi a reação de Davi? Davi perdoou Simei. Davi disse, eu não vou te matar não, filho. Não tem problema nenhum. Não vou te matar. Você pode ir para Jerusalém. E ele era um líder muito importante. Ele tinha muitos homens a seu serviço, era um homem de muita importância no reino. Ele era um grande comerciante, era um grande líder, esse Simei. E ele volta para Jerusalém, Davi assume o trono. Veja bem, Davi assume o trono, Simei mora em Jerusalém e tem muitos criados, prospera dentro de Jerusalém e não acontece nada com o Simei. Aí Davi envelhece e está perto de morrer. Quando Davi está no leito de morte, chama Salomão, que Deus já havia dito para ele que Salomão ia assumir o trono no lugar dele. Davi chama Salomão e diz, Salomão, eu estou partindo, eu estou indo embora para junto dos meus antepassados, dos meus pais, eu vou para a glória. Agora, você vai assumir o trono. Então, entre algumas coisas que Davi recomendou a Salomão, ele recomendou Simei. Ele disse, eu quero que você se lembre de Simei. E lembre do que ele fez comigo quando eu estava fugindo do teu irmão Absalão. Porque eu deixei ele morar em Jerusalém, não matei ele, e Davi estava morrendo primeiro do que o inimigo dele, do que o Simei, que tinha amaldiçoado ele. Preste bem atenção nessa história. Davi estava morrendo primeiro do que ele. Davi morreu, e o tal do Simei que amaldiçoou ele ainda ficou vivo. Só que Davi morreu de velhice. Davi morreu porque o seu tempo chegou para morrer. Agora veja, Davi morreu abençoado por Deus. Agora veja bem, Salomão assume o trono e Simei vai para a cerimônia de posse de Salomão, porque ele tinha acesso direto ao trono. Ele era muito importante dentro do governo de Israel. E quando Salomão assume o trono, chama Simei e diz, vem cá, filho. E Simei vem e diz, olha, eu tive um acordo com seu pai, e o seu pai não me matou, eu sei que eu errei contra ele. Ele era um camarada muito astuto. E Salomão disse para ele o seguinte, Salomão disse assim, olha, Simei, meu pai já passou. Se você quer saber, o meu dedo menor é mais pesado do que o maior dedo do meu pai. Ela foi dizendo isso para ele. E disse, agora é o seguinte, eu não vou matar você não. Fique tranquilo que eu não vou tocar na sua casa, não vou tocar em nada seu. Apenas eu vou te dizer uma coisa, a partir de agora, desse momento que eu assumo o trono, você não sai 1 centímetro longe dos muros de Jerusalém sem que eu saiba. Para onde você for, eu quero saber para onde você vai. Essa é a única condição de você ficar vivo, essa é a única condição de você continuar em Jerusalém. Você quer isso? Ele disse, não, a vida está beleza, não tem problema nenhum. Eu vou morar em paz aqui, e se eu sair para algum lugar, pode ter certeza que o Senhor vai ser avisado para onde eu vou sair. Ok, o acordo foi feito, passou o primeiro ano, passou o segundo ano, passou o terceiro ano, Simei não saiu para canto nenhum, até que no terceiro ano, diz o texto bíblico, que um dos escravos de Simei foge da casa dele. E ele tinha muitos escravos, ele tinha muitos servos, era um homem rico, era um homem importante financeiramente. E sabe o que aconteceu? Simei esqueceu da promessa que tinha feito a Salomão, pegou um cavalo, mandou colocar a sela no cavalo e se mandou atrás do escravo. Encontrou o escravo numa outra cidade, perseguiu o escravo, maltratou o escravo, trouxe o escravo de volta para casa. Quando ele chegou em casa em Jerusalém, a primeira pessoa que ele foi ver foi Salomão. E Salomão disse para ele, você lembra do acordo que você fez comigo quando eu assumi o trono? Qual era o acordo? Que você não sairia dos muros de Jerusalém sem que você me dissesse para onde você ia. E chegou o momento, chegou a hora. É aqui que eu quero encerrar a mensagem. Esse é o objetivo do porquê que Davi saiu vitorioso nessa questão. E porquê que Davi não quis que os inimigos, ou melhor dizendo, que os valentes dele matassem a Simei naquele dia em que ele estava indo embora de Jerusalém por causa do golpe de estado de Absalão. Porque Davi entendia que o tempo nesse mundo, o tempo de vida que nós temos aqui, ele é uma ilusão. E Salomão disse, existe tempo para tudo debaixo do sol. O único lugar onde não conta tempo é o lugar onde Deus habita. Mas aqui na terra,
tudo tem seu tempo e tem a sua hora. E ninguém escapa do tempo. Ninguém escapa da hora. Ninguém escapa do momento. Quando ele chega, ele chega. Ele está me ouvindo. Por isso é importante a questão do que falamos. E por que isso tudo tem a ver com o que falamos? Por que isso tudo tem a ver com o que nós dizemos? Porque o que nós falamos são sementes que vão brotar durante esse tempo. O que nós dizemos é exatamente o plantar daquilo que nós vamos colher amanhã, depois de amanhã ou daqui a alguns anos. Talvez Zeruia. O que aconteceu com Zeruia? Perdão, o que aconteceu com Simei? Simei, ele não entendeu isso. E quando ele veio a Davi, na volta de Davi para Jerusalém, que ele pediu perdão, Davi perdoou ele, sim ou não? Sim, Davi perdoou a Simei. Embora Simei não estivesse pedindo um perdão verdadeiro, esse Simei era astuto. Ele estava querendo se livrar de que eu veio e matasse ele. E ele conseguiu isso, porque Davi tinha um coração generoso. E Davi perdoou aquele homem que tinha amaldiçoado e jogado pedra, humilhado o rei de Israel. E permitiu que ele vivesse em Jerusalém e tivesse acesso ao trono durante muitos anos, durante a vida de Davi. Mas, quando Salomão assumiu o trono, Simei pensou que tudo aquilo estava no esquecimento, que tudo aquilo tinha se acabado, que tudo aquilo tinha passado. Não, vou repetir, não. Vou dizer de novo, não. As coisas que nós semeamos, um dia, cedo ou tarde, nós vamos colher. Vou repetir, nós vamos colher. Por isso semeie sementes boas. Por isso fale bem das pessoas. Por isso ame as pessoas. Por isso mesmo quando você não entender as circunstâncias, não amaldiçoe o tempo que você está vivendo. Não amaldiçoe pessoas. Não solte palavras negativas sobre pessoas, porque você vai se contaminar com isso. Você vai se prender a isso. Isso vai ser uma armadilha para você. Isso vai ser uma armadilha para a sua família. Isso vai ser uma armadilha para a sua saúde. Isso vai ser uma armadilha para a sua vida espiritual. Isso vai ser uma armadilha para você. Que amanhã, cedo ou tarde, essa semente vai brotar. E você vai ter que comer o fruto dessa plantação amarga. Você vai ter que comer cedo ou tarde. E Simei não entendeu isso, mas isso aconteceu já depois que Davi morreu, quando Salomão assumiu o trono. E essa é a razão porque esta noite eu gostaria que você entendesse esta mensagem, essa palavra que eu estou trazendo a você, nesse momento em que nós estamos vivendo um mundo de confusão, um mundo das palavras, mundo que as pessoas falam tudo que querem. Você pode colocar na internet, nas redes sociais, o que você quiser dizer. Você pode escrever no papel, no livro, no jornal, você pode falar, você pode gravar um vídeo, você pode fazer o que você quiser. As palavras são a liberdade que nós temos. Por isso a palavra de Deus precisa estar aberta e guardada em nosso coração, para que nós possamos falar o que temos que falar de acordo com a palavra de Deus, porque são sementes que vão ser plantadas. Quem está me ouvindo? São sementes que estão sendo plantadas. E o que aconteceu com Zeruia? Perdão, com Simei. Não sei porque eu quero chamar ele de Zeruia. Vou apelidar ele de Zeruia, não tem problema. Eu também fiquei chateado com ele. Eu não gosto desse camarada, é chato ele. O Simei. Mas o que aconteceu com ele? Quando o seu escravo fugiu, preste bem atenção nisso. Quando o escravo de Simei fugiu, olha como Deus trabalha. Escute o que eu estou lhe dizendo. Quando o escravo de Simei fugiu, ele ficou tão irado. Ele ficou com tanta raiva, ele ficou com tanto ódio do seu escravo, porque ele fugiu, que ele não percebeu que ele estava debaixo de um acordo com o rei Salomão. E foi atrás. Sabe o que Simei tinha que ter feito? Simei tinha que ter feito com o escravo dele o mesmo que Davi fez com ele. Simei tinha que ter perdoado o escravo dele. Simei tinha que ter liberado o escravo dele. Sabe por quê? Porque o escravo fugiu porque não aguentava ele mais. Ninguém aguentava esse camarada. Nem o escravo dele não aguentou mais. Eu vou embora perto desse homem, que eu não aguento mais dele. Entende? Mas ele não perdoou o seu escravo. Ele foi atrás dele, maltratou ele, derramou um balde de ódio em cima dele. Quando um dia ele fez isso com o rei Davi, e o rei Davi perdoou ele. E Jesus um dia disse uma parábola sobre isso. Ele disse que um rei chamou a prestação de conta a várias pessoas, e havia um homem que chegou na presença do rei e disse: Senhor, eu não tenho como pagar a minha dívida, eu não tenho, tem misericórdia, seja generoso comigo. E a Bíblia diz que aquele rei perdoou aquele homem
mandou ele embora, deixou a dívida dele para trás. Mas a Bíblia diz que quando aquele homem saiu da presença do rei, ele encontrou um amigo dele que devia muito menos, devia 0,1% do que ele devia para o rei. E a Bíblia diz que ele pegou ele e começou a apertar o pescoço dele, começou a afogar ele: me paga o que você me deve, me paga o que você me deve. Ele não teve compaixão daquele homem, e isso chegou aos ouvidos do rei. E quando chegou aos ouvidos do rei, o rei chamou ele de volta e disse: eu não perdoei você da tua dívida, eu não perdoei aquilo que você me devia. Por que você não perdoou o outro que te devia muito menos? Pois eu te digo, você vai ser lançado num lugar onde você não vai sair de lá até que você pague a última moeda. Você vai ficar preso neste lugar até que você pague o último centavo. Simei entrou nesse mesmo esquema. Simei foi perdoado, Simei amaldiçoou, Simei falou um monte de coisa que não devia falar. Foi perdoado por Davi, mas ele não soube perdoar quando o seu escravo fugiu. E Deus trouxe à tona tudo. O cálice transbordou. E agora Deus disse para ele: você vai beber todo. E Salomão, quando foi mandar matá-lo, disse: escute o que eu estou dizendo, eu vou mandar te matar e não vou ter culpa sobre o seu sangue cairá pela sua própria cabeça. Você é culpado que você está morrendo agora. Entende? Não culpe ninguém por causa disso. Então, essa noite eu gostaria que nós saíssemos daqui deste lugar e deste culto, entendendo essa importante verdade espiritual. Que aquilo que nós falamos tem um poder extraordinário no mundo espiritual. Procure falar coisas boas. E procure dizer coisas boas. Mesmo quando as situações estejam difíceis. Talvez tenha alguém que está machucando você, perseguindo você, chateando você, encrencando com você. E a vontade que você tem é pegar o pescoço dele e dar simplesmente uma virada para que ele comece a olhar para trás sem poder virar o corpo. Essa é a vontade que dá. Mas eu me digo em nome do Senhor Jesus Cristo nesta hora, que se você entender que pode ser que por trás dessa pessoa Deus esteja agindo para provar a sua vida e provar a sua fé, e Deus esteja testando você nesse momento, porque o nível para onde Deus quer te levar, porque veja bem, Davi estava vivendo, naquele momento que Simei estava amaldiçoando ele estava vivendo um momento terrível. Ele estava indo, descendo, porque todo mundo que sai de Jerusalém desce. Jerusalém vive sobre um monte. Você pode olhar qualquer texto bíblico, quando alguém sai de Jerusalém, o texto diz: e ele desceu, e ele desceu. Quando você sai de Jerusalém, você desce sempre, porque Jerusalém é alto, é um lugar alto, ele está sobre as montanhas, a cidade de Jerusalém. Davi estava descendo, era um momento de descida, era um momento em que ele estava indo para um buraco, era um momento que ele estava vivendo um momento terrível da vida dele, era um momento difícil. E aí, quando nós estamos vivendo esse momento, que parece que nós estamos entrando num buraco, entrando numa dificuldade, num momento que não tem saída, neste momento nós precisamos da sabedoria de Deus, porque você tem duas coisas que podem acontecer: ou você vai se afundar cada vez mais, ou você vai passar por aquele teste e Deus vai te colocar num alto retiro novamente. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque no devido tempo Ele vos exaltará. Davi se humilhou no momento em que ele estava sendo humilhado, ridicularizado por um homem que merecia realmente até morrer, porque ele estava desrespeitando o rei. Mas ele se humilhou no momento em que ele estava naquela dificuldade e entendeu que Deus estava de alguma forma querendo ensinar ele, e ele não proferiu nenhuma palavra contrária com aquele homem que merecia de certa forma muitas coisas que Davi fizesse contra ele. Ele não foi contra ele, não amaldiçoou ele, não mandou matar ele, não fez nada disso. Ele fez o que tinha que fazer. Ele entendeu que momento era esse, que circunstância era essa, porque ele estava vivendo no mundo espiritual. Se a gente não olhar para isso, você vai ver só pessoas, você vai criar raiva de pessoas, você vai criar ódio de pessoas, você jamais vai conseguir perdoar pessoas que fazem mal a você, você jamais vai conseguir pessoas que te decepcionam e que te frustram, elas vão ficar sempre na lista negra do seu coração, e o seu coração vai encher de amargura e de raiva e de ódio. Isso é uma prisão da qual você não conseguirá sair enquanto não pagar o último centavo. Só consegue sair quando você entende que tem que liberar essas coisas, e que nós não dependemos e não precisamos ficar aprisionados a essas coisas, porque nós somos livres, porque quem vive no Espírito e quem vive no mundo espiritual é livre. Vou repetir: é livre. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós andamos no Espírito, nós temos liberdade.
E Davi entendia isso. E ele viveu em liberdade. E ele viveu livre. Enquanto Simei viveu numa cadeia o tempo inteiro. E não podia sair até que chegou o momento em que ele teve que beber do cálice que ele mesmo encheu. Entende, amado? Por isso a Bíblia diz, não deixe nenhuma amargura brotar no seu coração. Não deixe raiz de amargura penetrar no seu coração. Não fale coisas para as pessoas com ódio, com rancor, com raiva. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, diz a palavra de Deus, porque isso vai contaminar você. Isso vai tirar você da presença de Deus. Isso vai afundar você cada vez mais. Vai levar você para uma masmorra. Procure um nível espiritual onde você pode liberar essas coisas, onde essas coisas não atingem você. No tempo certo, é Deus que vai julgar todas as coisas. A Bíblia diz, minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Então, profira essa noite palavras de bênção e de vitória. Por isso que Jesus disse, ame o seu inimigo, ore por aquele que lhe persegue, porque assim viveram os profetas que foram antes de vós. Porque quando nós proferimos as palavras de Deus, e nós proferimos palavras que vêm da boca de Deus para a nossa boca, da vontade de Deus para a nossa vontade, do coração de Deus para o nosso coração, Deus vai nos guiar em triunfo. Eu vou repetir, Deus vai nos guiar em triunfo. Amém? Porque da mesma forma como Davi desceu, quando ele desceu do trono, ele desceu e entendeu que precisava estar com o Senhor e fazer a vontade de Deus. Quando ele voltou do mesmo nível. Entende? A vida é assim. Tem dia que nós estamos lá em cima, tem dia que nós estamos lá embaixo. Tem dia que nós estamos sendo aplaudidos, tem dias que nós estamos sendo vaiados e criticados. A vida dá muitas voltas. E eu vi uma vez um ditado que eu nunca esqueci. Ele diz o seguinte, quando você estiver subindo, trate bem todas as pessoas que você encontrar pelo caminho. Porque no dia que você descer, você vai encontrar todas elas. Então profira palavras de bênção e de vitória. Abençoe. Nós somos chamados para abençoar. Nós somos chamados para ministrar palavras de bênção e de vitória. Fomos chamados para viver numa comunhão com o Senhor, nosso Deus, que é eterno, e com o seu Espírito, e andar no Espírito, e não satisfazer as vontades e as paixões da carne. Nós vivemos pelo Espírito, e só aqueles que andam no Espírito conseguem viver assim. Amar. Porque o mundo que nós estamos vivendo é um mundo onde nos puxa para a carne, para vivermos carne o tempo inteiro, e a gente não consegue entender as coisas do Espírito. Mas Ele está nos convocando para vivermos mais do que nunca em um momento da nossa vida e sermos espirituais. Vivermos ligados no Espírito de Deus. Por quê? Porque a vida está passando, as coisas estão acontecendo. Nesse momento o relógio está contando, e para falar em relógio, está na hora de eu liberar e terminar o culto. O tempo está passando, você vai para casa agora, vai descansar, o tempo vai passar, amanhã, segunda-feira, começa uma nova semana. Tudo vai depender de como nós vivemos cada momento da nossa vida. Ei, o que você vai enfrentar amanhã, o que você vai encontrar amanhã, quando seus olhos abrirem no seu leito, na sua rede, no seu colchão, onde quer que você durma, no seu sofá, em qualquer lugar. Quando você abrir os olhos, entenda essa verdade. Deus foi quem fez esse dia. E Deus está acima de todas as coisas. Circunstâncias não podem dizer o que você é, e nem podem dizer o que você tem que fazer, e nem o que tem que falar. Quem você é, e o que você vai fazer, e o que você tem que falar, está nesse livro, na palavra de Deus. Fale a palavra de Deus, declare a palavra de Deus, porque só assim as coisas vão ser diferentes para nós. Fique de pé por um instante, por favor.